Boa noite, meu nome é Felipe e esta é uma live devocional com uma leitura bíblica. Mas antes, eu gosto de começar com uma oração, então você que está me assistindo, me acompanhe nesta oração. Tem que fazer as lives mais cedo, mas eu tava numa missão importante. Mas então vamos lá. Ai, Senhor Jesus, que o Senhor esteja presente do começo ao fim dessa live. Que o Senhor traga para essa live todas as pessoas que precisam ouvir a sua palavra, que se encontra em Gálatas 2. Que o Senhor coloque em minha boca todas as palavras para a explicação dessa passagem. Amém. Então vamos lá. Gálatas é uma das cartas de Paulo. Gálatas é a galáxia, fica na Turquia, no Sudeste Asiático. E Paulo, como eu estou cansado de repetir, mas eu repito porque tem gente nova assistindo, acho importante dar um contexto. Paulo não foi um apóstolo de Jesus, ele não foi escolhido com ele em vida, não foi um dos 12. Desculpem pelos bochechos, não vai acontecer mais. Paulo era um judeu romano, ele tinha dupla cidadania, por isso que ele tinha dois nomes, tanto Paulo quanto Saulo. Saulo sendo seu nome judeu, Paulo seu nome romano. E quando ele estava indo a caminho eu sempre esqueço como que ele vai. Atos 9, vamos lá, vamos abrir de novo, Atos 9. Atos 9. Para Damasco, caminho de Damasco, Paulo tem o seu encontro com Jesus e é convertido lá. Então, depois a gente vai ler aqui, depois de 14 anos, ele começa de fato a sua viagem missionária, fundando várias igrejas no mundo gentil, e ele prefere usar o seu nome Paulo para facilitar o seu convívio com os gentios. E uma dessas igrejas foi a Galáxia, a igreja dos Gálatas. Então, vamos lá, abra sua Bíblia em Gálatas 2, a versão que eu utilizo é a versão da King James atualizada, mas você pode usar a versão Então vamos lá. Passado 14 anos, subi uma vez mais a Jerusalém, e nessa condição, em companhia de Barnabé. Barnabé era um dos amigos de Paulo, que acompanhou ele por muitas viagens missionárias. Tito foi um dos que Paulo converteu, tem até a sua carta a Tito. Rumei para lá por causa de uma revelação, e apresentei diante dele o evangelho que ensino entre os gentios, fazendo-no, no entanto, em particular aos que pareciam mais influentes, para que, de algum modo, não corresse ou houvesse me esforço inutilizado. Obrigado, Luana, por curtir a live. Mas nem mesmo Tito, que estava em minha companhia, foi obrigado a circuncidar-se, muito embora fosse grego. Essa questão foi sucedida devido ao fato de que alguns falsos irmãos judeus terem se infiltrado em nosso meio com o propósito de espionar a liberdade em Cristo Jesus e nos reduzir a condição de escravos. Contudo, nem por um momento cedemos ou nos submetemos a eles para que a verdade do Evangelho
convosco. E aqueles que pareciam ser influentes, ainda que o tenham no passado, isso não faz diferença para mim, pois Deus não julga segundo aparências humanas. Estes que pareciam ser muito importantes, nada me acrescentariam. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a proclamação do Evangelho aos incircuncisos, assim como Pedro aos circuncisos. Aqui Paulo fala que para ele foi dada a missão de converter os gentios, os povos não judeus, e a Pedro converter os judeus. Quando reconheceram a graça me havia sido otorgada, Tiago, Pedro e João, respeitados como sustentáculos, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão fraternal. E concordemente ficou estabelecido que nós buscaríamos os não-judeus e eles os circuncisados. E nós recomendaram apenas que não nos esquecêssemos dos pobres, o que também me esforçado por fazer. Paulo cobra coerência a Pedro. Quando, porém, Pedro chegou a Antioquia e eu o enfrentei face a face por causa da sua atitude reprovável, porque antes de chegar algumas das partes de Tiago, ele fazia suas refeições na companhia dos gentios. Todavia, quando eles chegaram, Pedro foi se afastando, apartar dos incircuncisados, apenas por temor àqueles que defendiam a circuncisão. E os outros judeus, de qual modo, se uniram a ele na atitude hipócrita, de modo que até mesmo Barnabé se deixou influenciar. Contudo, assim percebi que não estava-se, portanto, de acordo com o verdadeiro evangelho. Repreendi Pedro diante de tu. Se tu, sendo judeus, vives como gentios e não conforme a tradição judaica, por que obriga os gentios a verem como um judeu? Nós, judeus de nascimento, não pecadores como os gentios, estamos plenamente conscientes, entretanto, que o ser humano não pode ser justificado pela prática da lei, mas somente por meio da fé em Jesus Cristo. Sendo assim, nós também viemos a crer em Jesus, a fim de sermos julgados pela fé em Cristo e de forma alguma pela prática da lei. Porquanto é certo, por praticar a lei, ninguém será capaz de ser justificado. Aí aqui Paulo fala sobre que nós somos justificados pela fé. Charles Spurgeon, no seu livro Somente pela Graça, explica isso. Então recomendo a leitura, se você não leu esse livro. Contudo, se buscar ser justificado em Cristo, descobriremos que nós mesmos somos pecadores. Será que isso então ministro do pecado? De forma alguma. Ora, se procura reconstruir aquilo que destruiu, provo que sou transgressor. Pois por intermédio da lei eu morri para a própria lei, com o propósito de viver tão somente para Deus. Fui crucificado juntamente com Cristo, e deste modo já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Então aqui Paulo fala sobre a importância de nós nos crucificarmos com Cristo, nós morrer o velho homem e deixar nascer o novo homem. E aqui nós terminamos. Até o versículo 21 ainda. Não torna inútil a graça de Deus, porquanto se justifica, podemos ser estabelecida pela lei, então Cristo teria morrido em vão. Então aqui a gente termina a leitura de Gálatas 2, que mostra a relação de Pedro com os demais discípulos de Jesus. Mostra o ministério de Pedro, de Paulo, que o foco dele seria os gentios, já que os outros apóstolos cuidariam dos judeus. Então espero que essa leitura inspire sua final de terça-feira
Amanhã eu volto aqui com mais uma leitura lá, uma leitura bíblica, provavelmente às 7 horas, se eu não tiver nenhum compromisso. Então, agradeço a participação de todos, quem está assistindo a gravação. Até amanhã.